Bendito seja o nome do Senhor, um grande shalom a todos os meus irmãos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo que participam conosco deste momento de adoração, de meditação, quando nós dedicamos este tempo para um período de oração, sabendo que há muitas pessoas que por causa desta paralisação estão em casa e nós temos o prazer de nesta hora poder falar com você, poder interagir com muitas pessoas e saber que isto vai ser de bênção para muitos irmãos que estão se alimentando nesta hora através desta live. Eu quero aproveitar também para lembrar aos nossos irmãos que nós estamos propondo ter uma programação especial no domingo, começando às 5 da manhã e será extremamente maravilhosa. Já estamos com confirmação de pastores de todo o Brasil que irão participar, muitos pastores e também pastores do exterior, como o pastor Márcio, que está hoje em Portugal, pastor Ovídio da Espanha, pastor Carlito do Uruguai, que já confirmou, o irmão Jorge Smith, genro do irmão Brana, também vai participar. Estamos aguardando ainda a confirmação do pastor Kelly e provavelmente do irmão Tony Abman, e estamos esperando para um grande momento no domingo de manhã. Será um tempo em que nós estaremos revivendo a ressurreição de Cristo, que eu acredito que todo cristão, talvez você nunca tenha participado de um culto que comece às 5 da manhã com o direcionamento sobre a ressurreição. O profeta William Branham, sempre, todos os anos, ele fazia com o tabernáculo Branham um culto ao nascer do sol, ou seja, na madrugada, falando sobre a ressurreição de Cristo que se deu numa madrugada. E eu acho que qualquer crente deveria ter o prazer de estar na madrugada, aonde nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo, que é a justificação da nossa fé. Então, é muito mais do que um convite, é uma conclamação. Na verdade, estamos conclamando todo o povo de Deus para 5 horas da manhã, das 5 ao meio-dia no domingo, termos um momento especial voltados para a ressurreição. Todos os ministros que forem participar e falar, e teremos vários irmãos também com a parte de cântico, e nós vamos voltar a nossa direção para a ressurreição do Senhor. Então, compromisso, vamos viver um momento muito especial, quando o mundo vai celebrar a Páscoa. Vai ser uma Páscoa michuruca no mundo todo, o povo confinado em casa e nós na presença de Deus. Então é um privilégio muito grande. Então, o povo vai estar voltado. O que é que eu comer ovo de chocolate, não é? Ovo de Páscoa, é a única coisa que eles vão saber fazer. Mas nós vamos exaltar, engrandecer, reviver a ressurreição, porque eu acredito que nós vamos sair desta condição que nós estamos, como os discípulos saíram. Houve a morte de Cristo, estavam todo mundo chué, morto, sem esperança, sem entender como seria a vida, e dali para frente o que vai acontecer e como vai ser. Daqui um pouquinho, vem as mulheres na madrugada do domingo gritando: ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está aqui. Chamou os discípulos, vamos, a vida vai recomeçar. E na verdade recomeçou. Eu acredito que também nós vamos iniciar uma nova etapa, uma nova fase na nossa vida, porque na verdade nós estamos entrando no corredor final, estamos entrando na reta final para o arrebatamento, que é, na verdade, uma hora de uma alegria extraordinária. Opa, pastor, uma alegria, e se você não está pronto, uma tristeza extraordinária, mas ainda bem que dá tempo de você colocar sua vida em ordem hoje. Hoje, Deus está chamando o seu povo para colocar sua vida, porque nós estamos neste rumo aí, nosso rumo é arrebatamento, vinda do Senhor, que vai ser também um momento de muita alegria. Você se lembra que na ceia, Jesus tomou a ceia dizendo: eu não vou tomar com vocês mais, até que eu tome no reino celestial. Então,
O que ele estava falando? A ceia é a referência da morte dele. E a ceia nas bodas do Cordeiro é a celebração de que nunca mais vai haver morte. Ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro morreu, mas o Cordeiro ressuscitou e anuncia ao mundo uma nova etapa. Ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã. É assim que nós estamos olhando para este momento final aqui da história da humanidade, mas vislumbrando o que o mundo não pode vislumbrar, que é uma nova vida, uma nova terra, uma nova etapa. E isto nós vamos fazer com muito vigor. Então, acabe com a preguiça, ponha o celular aí, o despertador para tocar às 4h30 da manhã, dá tempo de você levantar, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café para acabar o sono, e nós vamos ter um momento muito especial na presença do Senhor no próximo domingo. E o irmão Diego, qual é a expectativa, irmão Diego? A expectativa é imensa, porque é algo que realmente vocês já passaram por tantos dias, como tantas Páscoas, mas esta vai ser diferente, porque quando o pastor estava falando aqui, eu estava me lembrando que foi naquele dia que o povo de Israel estava confinado, e aí que aconteceu a primeira Páscoa. E naquela manhã foi um dia totalmente diferente. Eles deixaram de ser escravos para ser homens livres, para servir Deus. E eu creio que é a mesma coisa que vai acontecer. Nós estamos confinados nas nossas casas e nós vamos celebrar a Páscoa, a maior festa, a maior comemoração dos crentes. Então a expectativa é imensa e eu creio que todos serão muito abençoados. Pois é, e a Páscoa lá, ela era comida com ervas amargosas, né? Isso. O cordeiro era sacrificado no entardecer, comido com ervas amargosas para lembrar o peso do cativeiro do Egito. Daqui um pouquinho nós vamos cantar que o cativeiro acabou, passamos por cima de uma epidemia, passamos por cima de muitos desafios, melhoramos a nossa vida com Deus, revimos a nossa história. Verdade. E vamos levantar a cabeça para uma fase nova. Nós também tivemos ontem uma meditação muito voltada para a vida, né? Eu estava fazendo ontem à noite uma análise sobre a vida de Saul, né? Quando ele começou e como ele teve a oportunidade de administrar aquilo que Deus colocou na mão dele, que foi o reino, né? Se a pessoa colocar, Deus coloca na sua mão uma oportunidade para você administrar. Deus confia na sua mão a administração da sua casa, dos seus negócios, dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher, não é? Dos seus empregados. Deus confia. Tudo que nós estamos fazendo aqui, o povo não pode ver isso. E Deus confia em você e disse, olha, está aqui, eu quero ver como é que você vai se comportar como marido, como mulher, como pai, como patrão, como irmão, como cristão aqui. E as pessoas levam a vida como se eles não tivessem que prestar conta da sua mordomia, da sua administração, né? Isso é o que é a mordomia, é da administração daquilo que Deus colocou. Por isso, o irmão Brana disse que até o dinheiro que passa na nossa mão, nós vamos ter que dar conta dele. E qual foi a lição, irmão Dia, que você extraiu ontem da administração da vida de Saul? A vida de Saul, só para voltar só um pouquinho sobre a pregação de ontem, o que também me chamou a atenção era Deus deu a Israel um pastor de jumentos. Porque o povo estava se comportando como jumentos, cabeça dura, fazendo as coisas da maneira deles, e Deus suscitou um pastor desse tipo para cuidar deles. O povo tem o pastor que merece. Que merece. E exatamente o quadro que vemos no mundo cristão, nas igrejas querendo viver como o mundo, querendo viver as coisas mundanas, e Deus suscitou pastores mundanos para lhes dar esta satisfação.
Então, esse é um quadro perfeito que estamos vendo no mundo hoje. E Saul teve a oportunidade. Deus é tão bom, que apesar das falhas de Saul, mas Deus, até Samuel, ainda se compadecia por ele, querendo que ele acertasse, querendo que ele fizesse as coisas da melhor maneira possível, mas ele simplesmente jogou fora a oportunidade que Deus lhe deu de ser o primeiro rei de Israel, do seu povo. Ele apenas fez as coisas da sua maneira. Ele não administrou o seu reinado. Além de mais, ele foi fazer o que não lhe era para fazer, de pegar, de tomar o lugar de um profeta de Deus, de oferecer sacrifício, e Deus o rejeitou por causa disso. Vamos tomar esta ilustração aqui, essa profecia da Bíblia que está na vida de Saul, para falar um pouco sobre a vida prática, não é? Deus deu a Saul a oportunidade de administrar, e Deus deu a cada um de nós a oportunidade de administrar. Então, como é que nós estamos administrando aquilo que Deus colocou na nossa mão? É o tema da meditação de hoje. Como é que você administra aquilo que Deus colocou na sua mão? Da sua maneira ou como Deus estabeleceu? Porque se nós olharmos na Bíblia, está estabelecido o padrão que Deus quer que nós nos comportemos em todos os aspectos da nossa vida. Porque Deus preocupou, você pode olhar, Deus se preocupa desde a sua maneira de criar filhos, de você se vestir, de você se arrumar, de você comer. Tem muita gente que acha que até a alimentação você pode fazer da sua maneira. Tudo isso está provando que a nossa administração está errada. Se você, come além do que você necessita, come errado, come veneno, o mundo está assim, você vai entender que tudo isso é uma administração errada, né? Exatamente. Precisamos aprender a dosar as coisas, né, Mondier? É verdade. No livro de Marcos, capítulo 16, fala: se comer comida mortífera, não vos fará mal. Isto é uma promessa que nós sabemos que temos. Mas quando você sabe que isto é veneno, isto te faz mal, e você mesmo assim vai comer, aí isto não está com Deus. Você já sabe que é venenoso e você vai atrás disso, aí isto vai te causar mal. Parece que isso também é ser jumento, não é? Exatamente. Estamos falando de pastor de jumento, mas parece que tem muito pastor cabeça dura também, cabeça dura. E que vai agindo assim, quer dizer, até é um conceito que a gente tem que olhar. A Bíblia, ela traz uma abertura tão grande, né? Aquilo que nós estamos fazendo na administração. Há uma coisa que foi falada aqui: nunca queira ser como o mundo. Como é que o mundo está vivendo? Qual é o rumo que a sociedade está vivendo? Que as pessoas vivem assim. Houve um padrão, por exemplo, numa nação. Eu gosto de ver o povo judeu por causa disto. Por exemplo, as nações do mundo acostumaram pegar o ritmo americano do fast food, quer dizer, da comida rápida, né? O sanduíche ali para comer na hora do almoço. O americano costuma tomar um café da manhã muito reforçado. Na hora do almoço eles não ligam para comida, eles vão lá e comem um fast food. Agora, eu estive nos Estados Unidos 15 vezes e eu vou dizer uma coisa para vocês. Você vai ver a maioria da população americana são homens e mulheres com a gordura. Olha, é uma coisa que você fica assustado de ver. Tanta gente, mas é gordo. Aqui no Brasil são poucos os gordos daquela maneira. Sabe por que é aquilo? Então, aquele foi o padrão que eles deram para o mundo. E hoje a própria sociedade nossa aqui entrou no mesmo ritmo, né? As pessoas vão comendo, e as coisas que estão sendo vendidas, os enlatados, as coisas mais práticas para a vida ficar mais rápida aí, são todas coisas venenosas que estão engordando e matando. Estão falando em coronavírus. Coronavírus não mata
Olha, não mata, não é a ponta do iceberg, não mata quase nada em relação ao que tem de morte de problemas cardiovasculares, que Exatamente. tudo dado de entupimento de veias e da vida moderna e tudo isso. Quer dizer, isto tudo fala de seguir um padrão do mundo. Não é? O padrão do mundo não é só roupa, não são só a maneira que você está criando seus filhos, porque tudo isso está errado. Verdade. Você pode ver, eu estive em Israel, aí nós fomos lá para comer, e não tinha, o shopping estava fechado, as lojas já quase fechadas. Aí, tem uma pizza ali, é a única coisa que tinha para comer. Sabe o que é a pizza deles? É uma massa. Primeiro, o trigo não é transgênico como o nosso. O trigo não tem a quantidade de glúten que esse nosso tem. Essa é a primeira coisa. Você vai a Israel, a fruta deles são as melhores frutas que se tem no mundo. Eles estão vendendo e exportando para a Europa toda. Sabe? Frutas, verduras, tudo deles é do melhor. Dá gosto você comer, a fruta tem sabor. Então, é uma coisa diferente. Uhum. Aí você foi lá na pizzaria lá, aí chegamos lá, me dê uma pizza aí de calabresa. Não tem não. O que você tem? Só tem aqui, a única coisa que eles tinham lá era pizza de queijo, da mussarela, porque eles não fazem a comida da carne do animal com não leite. Não mistura carne com leite. Então não podia ter o queijo que vai fazer, que vem do leite, com a carne que vem do animal, né? Não mistura. Então, para você ver que eles fazem separação daquilo que eles estão administrando. Mas você não vai vender. Eles vendem. O povo não tem pizza misturada. Então, tudo isso a gente vai vendo que pegar o modelo do mundo como Saul foi administrar um povo que queria ser mundano e ele tinha o mesmo preceito, então acabou num desastre de vida, né? Começou fazendo as coisas da sua maneira. Qual é a próxima coisa que você notou lá no testemunho da vida de Saul que foi chocante? Outra coisa que foi chocante na vida de Saul é quando Deus, né, o amor que Samuel tinha por ele, que ele acertasse, que fizesse as coisas da melhor maneira, e ele, ao invés de esperar a vinda do profeta Samuel para fazer aquele sacrifício, ele foi logo adiante. Ele não esperou o momento certo. E muitas vezes nós, ao invés, porque tudo tem o momento certo na nossa vida e a pessoa certa para fazer tal coisa. Mas quando nós precipitamos para tomar o lugar de outra pessoa, de um sacerdote, de fazer as coisas daquela maneira, isto sempre vai nos dar problemas. Deus colocou na sua igreja pastores, diáconos. Ele colocou uma ordem na sua igreja para o nosso bem. E toda vez que nós tentamos quebrar esta ordem, nós teremos problema. Nós não teremos paz com Deus. Irmão Diego, o capítulo 15 do livro de 1 Samuel, capítulo 15, o verso 23, quando Samuel vem inquirir de Saul, por que ele não fez o que Deus mandou ele fazer? Fez pela metade, fez da sua maneira. Deus mandou matar os amalequitas e não deixar nem gado, nem ovelha, não deixar ninguém, né? Matar velho, moças, crianças, eliminar, porque aquele era o inimigo. E ainda que fosse uma criancinha, que ele ia crescer, né? Isso. Então, quando Deus mandou eliminar tudo, e Saul não eliminou, e veio Samuel e disse, você fez o que o Deus te mandou fazer? Será que foi inteligente para Samuel fazer as coisas como ele quis fazer e não como Deus mandou fazer? Não foi inteligência. Foi burrice, né? Foi burrice. É jumento mesmo, né? Tem que voltar no mesmo termo, né? É verdade. Ele ouviu o povo. É isso o problema. O povo já tinha tendências
mundana. Mundana. O povo estava agindo como jumento, deixando Deus para poder seguir o mundo. Exatamente. Depois você arranja um pastor que tem o mesmo... A prova está aí, né? Ao invés de ouvir a voz de Deus, a voz de um profeta, ele ouviu o povo. E Ele o quis povo- agradar o povo. E o povo hoje que não ouve a voz de um profeta e ouve a voz da sociedade? Está na mesma situação. E os pastores também ouvindo o povo. E o pastores sendo Pastores pressionados pelo pelo povo acabam cedendo. E aí, então, o Samuel veio e disse, por que você não fez o mandado do Senhor? E aí, qual foi a reação dele? Ele desmentiu o profeta. Ele disse, não, eu fiz. Não, eu fiz. Aí o profeta perguntou, esse som que estou ouvindo aqui dos animais. E aí ele disse uma coisa dura, ele disse assim, olha você que está em casa aí, ó, leia na sua Bíblia aí, ó, 1 Samuel capítulo 15, verso 23, ele disse assim, teria tanto prazer Deus em sacrifício, tem gente que pensa que porque ele dá o dízimo, porque ele vai à igreja, porque ele canta, sabe que ele conquistou Deus. E aí Deus disse, eu teria tanto prazer em sacrifício, em holocaustos, ou que obedeça a sua palavra. Então, quando Deus te mandar fazer uma coisa, não seja jumento, não seja burro, não seja ignorante. Faça como Deus mandar fazer, ainda que você disse, mas eu não estou vendo, isso aqui não faz diferença. Porque, por exemplo, eu vou pegar algumas coisas que as pessoas podem tomar por baixo, que aparentemente não faz diferença. Qual é a diferença que existe no irmão Diê, se ele comer ou deixar de comer? Você diz, não, eu sou o mesmo Diê. Qual é a diferença que existe uma mulher de passar um esmalte na unha ou não passar? É a mesma pessoa. A pessoa é a mesma. Só que Deus disse para você não fazer. Deus disse, sabe qual é a diferença de um crente que jejuma e outro que não jejuma? Mas eu sou a mesma pessoa. Mas o que jejuma está fazendo uma coisa que Deus pediu, faz alguma coisa voltada para Deus, ainda que você diz, mas qual é o benefício do jejum? Aí o doutor Ilquias veio, no domingo mostrou para nós, né, que o benefício do jejum no físico, no organismo, como o seu estômago, todo o seu organismo agradece quando você deixa de comer por um período de tempo, como tudo vai descansar dentro de você, vai fazer uma autolimpeza. Quando você come novamente, aquilo tem o organismo reage de uma maneira bem diferente. Então, E no espiritual, e no, que espírito, ainda e no espiritual, quando você tem verdadeiramente um jejum a Deus, você tem um tempo que você dedicou ao Senhor, você estava ali em oração, em leitura, sabe? Você estava se aproximando de Deus. Quando você volta para a vida, então tem um outro valor também. Então, a gente que, ainda que você não entenda, sabe, alguma coisa que Deus te pedir, Deus sempre sabe melhor. Nós não temos que questionar absolutamente nada, nem investe, mas o que Deus vai fazer se eu cortar um pedacinho do meu cabelo? Você simplesmente desobedeceu a Deus. O que tem se eu pintar? Você desobedeceu a Deus. Será que Deus vai importar porque eu estou com essa roupa mais apertada? Você está fazendo uma coisa que Deus não quer. Mas não é assim a vida. Então, quem age assim, você pode notar que você é do mesmo rebanho do rei Saul. Faz as coisas da sua maneira e ainda diz que está fazendo correto. Aí o profeta Samuel diz para ele, olha, o pecado da rebelião é exatamente isso, né? O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aí você vê, é engraçado. Aí está dizendo aqui, ó, que o Saul agiu como um feiticeiro. Lá no início já. Lá no início, aqui, lá no início. E quando chega no final, ele termina nos pés de uma feiticeira. Quer dizer, são coisas que você está vendo que é o mesmo sentido. Então, é assim, ó. Se você faz qualquer coisa que Deus diz para você não fazer, pode querer chamar você de santo. Não, seu nome é feiticeiro. O pecado da feitiçaria é como o pecado da rebelião. E o porfiar, sabe, é o medir força com Deus, é
fazer da sua maneira, não é? Vamos pegar essa escritura aqui, isso é bastante interessante, porque a gente precisa parar para levar o povo a este conhecimento, viu? A essas coisas. Então veja assim, deixa aqui pegar aqui o capítulo 15, o verso 23 aqui. No 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, tanto faz você ser rebelde como você ser feiticeiro, diante de Deus você tem o mesmo quadro. E a obstinação, que é o porfiar, fazer da sua maneira. Esse é obstinado, não é? É aquele que faz as coisas, é como iniquidade. Iniquidade é como idolatria. Se tem uma coisa que Deus abominou, idolatria, feitiçaria, essas duas coisas estão aqui. Quer dizer, quem faz as coisas da sua maneira, está porfiando com Deus, está aqui obstinado, sabe? Não adianta Deus falar que ele faz daquela maneira. Então ele tem duas coisas. Primeiro, bota aí o nome de quem desobedece a Deus: feiticeiro e idólatra. E termina como juntando numa farinha de um saco só, iníquo. E o lugar tanto do feiticeiro como do idólatra é só pegar no Apocalipse, que é no lago de fogo. Aí tem muita gente querendo ir para o céu desse jeito. E tem muita gente querendo reinar, como Saul queria reinar, mas vai terminar. Mas o fim de Saul foi desastroso. Desastroso. Então são coisas que nós estamos tomando aqui da meditação, da mensagem de ontem à noite. Quem não ouviu, assista lá o vídeo, ó, teus pecados te acharão, na verdade. Teus pecados vão te encontrar. Tudo que você faz, Deus parece que não está vendo. Você pode seguir, mas lá na frente eles te encontram. Sabe que hora? Existe uma hora para acerto de contas. Isto é o que as pessoas não querem entender, mas existe uma hora que Deus vai chamar você para acertar as contas. Então, aqui no início, para fazer guerras, para fazer o que fosse para fazer, era só uma questão de confiar em Deus, fazer conforme Deus mandou, e Deus tomaria a frente de tudo e ajudaria o povo em tudo. Quando você não quer a direção de Deus para a sua vida e quer ser obstinado, e você age como um feiticeiro, porque você age como um rebelde, chegará o dia que você vai precisar de Deus. E esta é a hora que Deus não vai te ouvir. Foi muito triste para Saul aquela hora, né? Porque ele estava com medo do exército dos filisteus, ele temeu, ele viu que ele não ia vencer, e agora ele sabia que Deus não estava com ele. Como é que é uma sensação de uma pessoa que Deus não está do lado dele? Como é que você acha que é, Diego? É desastroso, porque até tem coisas que nós fazemos e o mal não vem somente a nós, mas até aos nossos filhos. E foi assim, Você vê que até Jonatas, um bom rapaz, um homem íntegro, mas mesmo assim pagou os pecados do seu pai, né? A família toda morreu, a maldição entrou. Então, isso é um exemplo que a Bíblia diz, tudo que foi colocado na Bíblia são tipos para nos ajudar. São profecias para que nós não tomamos este rumo, para nós não fazermos as coisas da nossa maneira. Já tem tantos exemplos, nós não somos os primeiros deste mundo, então não temos como razão para errar, entrar nesse caminho. E tem pessoas que, como o Saul entrou logo nesse desvio aí, começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, porque tem gente que toma decisão, né? Ele quer mandar no pastor, ele quer mandar no diácono, ele acha que ele é autoritário, mas lá na frente ele fica endemoniado. Você já viu que o Saul virou endemoniado? Exatamente. É endemoniado. Pessoas elas não conseguem viver uma vida equilibrada. Não tem mais paz. Não tem mais paz, não tem mais paz. Aí daqui um pouquinho ele começa a ter problemas de o que a ciência chama de bipolar. Eita. A ciência chama um distúrbio mental, a pessoa que tem um distúrbio mental bipolar, porque o Mombrana disse que todos esses foram nomes que a ciência deu aos demônios. Aos demônios. Né? Então essa questão isso começou desde lá no tempo de Saul. De Saul. Então, por que Saul tinha
uma hora que ele tinha uma natureza até quebrantada, voltava, se humilhava, daqui um pouquinho ele estava revoltado de novo. Então, bipolar, não é? Pessoas assim que estão aqui, está tudo bem com você, daqui um pouquinho ele está te jogando pedra ali. É uma coisa, sabe, como é que chama isso? Não são demônios? São demônios. Então, e isso está entrando na vida dos crentes, né? Na vida das pessoas. A pessoa vai na igreja, ora, tem um momento de louvor na presença de Deus, mas quando sai é uma outra pessoa. A pessoa vai, fala com você bem, mas quando dá as costas é uma outra pessoa. Então, a gente pode dizer que isso é um demônio. Tem gente que está dentro da igreja, o diabo esperando ele lá na porta da igreja, né? Não, verdade, eu já vi histórias aqui de gente que termina o culto, se a mulher não tiver na porta do carro para entrar do jeito que ele quer, daqui a pouco ele já está brigando e esqueceu de onde ele saiu. Quer dizer, o diabo já ficou lá na porta do carro para pegar ele. E aí ele chega em casa, ele não sabe se veio de culto, ou se ele estava vindo de um centro de macumba, ou se ele estava vindo de um campo de batalha. Que coisa estranha isso. A pessoa não percebe que quando ele faz as coisas da maneira dele, aquele espírito de demônio vinha atormentar a Saul. E tem uma outra coisa que o Saul também tinha, era assim, era um espírito de inveja, porque ele não podia ver ninguém ser bem sucedido. Ele ficou com inveja de quando Davi foi bem sucedido. Você já viu que tem isso? Isso é um demônio bem antigo, né? São demônios, todos são demônios, né? Desde lá no Éden, né? Quando Caim e Abel tinha inveja. Caim viu Abel prosperando, Deus com ele. Aí ele teve inveja e matou seu irmão. E ao longo podemos ver, né, em toda a Bíblia, todas as matanças que houve, todas as coisas por causa desse demônio. E esse demônio parece que ele gosta de estar no meio dos religiosos. Quando alguém está prosperando, está indo bem, lá vai pedrejar, falar. É interessante, né? Tudo isso que estava acontecendo na vida de Saul, parece que são... Aí tem muito... Rapaz, eu acho que eu estou enfeitiçado. Aí aparece um outro feiticeiro para tirar o feitiço dele. Porque você pode ver que as denominações neopentecostais têm uma tendência de dizer que estão expulsando demônios e desfazendo macumba e não sei mais o que você está enfeitiçado. E, na verdade, são demônios, né? Espíritos atormentadores, e que, às vezes, as pessoas até com certas músicas, como o Davi tocava lá, ele acalmava, mas só naquele momento, daqui um pouquinho, ele estava pronto para cravar o outro na parede de novo, né? A fase da vida de Saul parece que explica muita coisa que acontece dentro da casa de crentes rebeldes. De crentes rebeldes. Que eles não conseguem viver em paz. E eles, de alguma maneira, estão ali prontos para matar, sabe? Estão atormentados. Eles não matam fisicamente, mas às vezes tem um marido que mata a mulher todo dia com uma coisinha, uma palavra. Um filho, uma palavra dura, sabe? Porque filho rebelde também são endemoniados. Verdade. Marido, mulher rebelde. Olha só aí o espírito que pega certas mulheres que briga o tempo todo. E homem brigando, um homem bruto. Demônio! Você está fazendo as coisas da sua maneira. Mude a sua maneira de fazer as coisas. Encare e obedeça a palavra de Deus para você se ver livre dessas coisas. Ou então o seu final será um final desastroso que não somente você, mas você vai destruir a vida dos seus filhos e a vida da sua própria família e seu próprio destino. Então eu acho que este momento da gente estar fazendo aqui uma revisão no que foi pregado ontem à noite. Se você quer ouvir a mensagem na íntegra, está lá, chama-se Teus Erros, Teus Pecados Vão Te Achar. Está lá o tema da mensagem. Muito bem. Muito bom. Muito bem, vamos aqui agora para Rebeca e Paulinho. Opa, meus meninos bonitos aí do Recife, mandando um abraço para o pastor. Olha, Deus abençoe você, Rebeca e Paulinho, filhos do irmão Adriano e da irmã Leandra. Meu nome é Fernanda, sou de Brasília, eu tenho uma dúvida muito grande do livro de Daniel 8:13.
O que seria a oferta nojenta na conversa de dois anjos? Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui. Depois, ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão e o sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu não estou entendendo o que ela disse aqui de conversa nojenta, não estou entendendo. Estou vendo aqui que havia iniquidades e que precisavam ser limpas, mas não entendi, viu, irmão? Depois nós vamos ver essa escritura e a gente refaz essa meditação. Cíntia Rafaele: pastor, mulher pode escrever a palavra da Bíblia nas redes sociais ou é errado? Pode, irmão, pode escrever. Pode falar de Deus e explicar a Bíblia no grupo de família para quem não é convertido? Pode também. Sabe o que mulher não pode fazer? Subir no púlpito para pregar. Isso é que a mulher não pode fazer, é exercer o ministério sacerdotal. Deus nunca chamou uma mulher para ser pastora, mas uma mulher pode distribuir folheto, pode convidar, pode testificar da sua vida, pode cantar, pode ajudar na limpeza da igreja, pode ajudar nas obras sociais. Há um monte de coisas que pode fazer. Só uma coisa que Deus proibiu, e aí isso virou uma encrenca. Faça da sua maneira que você vai fazer exatamente como Saul fez. Viu? Assim, mas o resto não há nenhuma proibição. A mulher já foi juíza, a mulher já foi profetiza, mulher como é que fala? Foi rainha, tudo isso, né? E até salvou uma nação, mas nada de sacerdócio. Só isso que Deus não permite que a mulher faça. Pergunta: e não permite mulher mandar em marido também não, também né? Não. E não permite o marido também brigar com a mulher. Também não. Tem que ser tudo equilibrado. O marido, quando maltrata a mulher com palavras e ações e pede perdão somente para Deus, ele vai para o céu da boca da onça. Ele precisa de voltar e pedir perdão para sua mulher e aprender a tratar sua mulher muito bem, viu? Porque ela, mulher é uma coisinha aqui para aguentar um homem, hein? Lava a roupa suja, faz comida, cria os filhos, trata bem, ainda tem que ser maltratada? Pera aí você, rapaz. E outra pergunta também: uma mãe tem direito de mandar no filho, não importa a idade? Se o filho sai e não faz coisa errada, ele tem que ficar só dentro de casa, sem amizades, para agradar a mãe? Olha, tudo precisa haver uma dose de equilíbrio. A mãe, ela tem o cuidado do seu filho até que ele chegue à sua idade de maturidade. Depois você vai manter um filho em casa preso, sem amizades? Não, você precisa de ensinar que ele precisa ter amizades que são melhores do que ele. Não fazer amizade com pessoas piores, porque aí você vai se juntar com um maconheiro, com um ladrão, com um homossexual. Você vai ser o quê? Então, a gente precisa aprender a ter amizades que são melhores do que a gente que nos leva para cima e não nos leva para baixo. Muito bem. Sou a irmã Cristiane. Deus te abençoe. É certo namoro à distância? Olha, irmã, e é errado se ajuntar com uma pessoa mais velha do que eu? Olha, vamos aqui primeiro. Namoro namoro à distância. Olha, esse negócio de internet ainda vai dar muita água para a barba ainda. Veja só, aparece uma pessoa lá do outro lado do país que você não conhece família, não conhece hábitos, não conhece nada sobre a vida da pessoa e começa aí meu bem, meu cheiro pela internet e fica nessa facilidade para lá e para cá e de tanta coisa. Escuta bem o que você vai estar fazendo, viu? Você pode entrar num caminho sem volta, porque isto já teve muitos que entraram desta maneira. Primeira coisa, namoro é um período em que você se coloca diante de Deus para orar.
para pedir a Deus orientação. E Deus só nos orienta através de sinais. Mas quais são os sinais? Vai ter um fogo no céu, uma luz na cabeça da pessoa? Não. Vai ter um sinal. Você conversa com ela te trata mal hoje aqui, te diz uma coisa e te ofende, quando casar será centenas de vezes pior. Você fala, combina uma coisa, aquela pessoa não cumpre, você já sabe que quando casar, você vai sempre ter isso. Tem uma atitude de ciúme aqui quando é namorado, quando casar você já sabe que vai ser briga uma atrás da outra. Tem uma discussão, eu discuti com a minha namorada, quando casar, quando namorando estão assim, quando casar será 1.000.000 de vezes pior. Então, você vai na casa dela, ela não sabe cozinhar, como é que ela vai fazer comida para você? A casa é suja, ela não arruma a casa dela, como é que vai ser sua casa? Então, namoro à distância, você não tem condição de ver nada disso. Como é que ela trata a mãe? Você não sabe também, porque você não está lá perto. Então, todas estas coisas, este conjunto de coisas diz que namoro à distância não vai dar certo, a menos que seja algo dirigido por Deus. E você está orando, dizendo, essa pessoa aqui, que eu não estou conhecendo isso vai dar certo, nós vamos combinar. Então, essa é uma situação. Depois, ajuntar. Eu não acredito que um cristão vai se ajuntar, sabe? Ajuntar, aí no mundo tem o namoro do ficar, quer dizer, só aproveitou um momento, depois largou de novo, vai pegar outra. Está errado. Juntar com uma pessoa quer dizer, vai casar? Ou você vai casar com uma pessoa mais velha? Não, a gente tem que ter o equilíbrio e tudo. Você vai pegar uma menina de 20 anos para casar com um velho de 60. Daqui a pouco você está vendo que isso não vai dar certo. O camarada não vai ter condição. Então, aí você pega uma moça que é o rapaz é mais novo que a mulher. Vai dar certo? Não vai. Ela vai ficar velha, o camarada vai estar novo e daqui a um pouco ele está atrás de outro. Então, tudo precisa haver um equilíbrio e uma balança, viu, irmã Cristina? Márcia Cris Silva. Bom dia, pastor. Sou ovelha do pastor Weber. Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Weber. Tenho acompanhado todas as lives, tenho sido uma bênção, que Deus abençoe. Seria uma bênção se o meu pastor pudesse participar. Eu também acho que seria maravilhoso, mas eu não tenho, faz tempo que eu não tinha notícia do pastor Weber. Hoje de manhã eu tive uma notícia muito boa, é que ele já deixou o hospital, está em casa, em recuperação, e Deus abençoe a recuperação e a saúde do pastor Weber, é o desejo do meu coração. Nós oramos por ele aqui, no domingo passado também aqui, pela saúde dele. E tenho orado também nas madrugadas, nas minhas orações, sempre tenho me lembrado do pastor Weber. Viu? Moisés e Júlia de Cabedelo mandando um abraço. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. João Vasconcelos, uma pergunta para o pastor. Êxodo 12 está em evidência neste momento, pois eles estavam todos em casa sem poder sair. Muito bem, olha. Irmão, o irmão Dier fez menção disso aqui como uma figura, não é que seja exatamente o quadro, mas de uma figura de um povo que estava oprimido, que teve o sinal exposto na sua casa, porque o anjo da morte ia passar e ia acabar o período de opressão, de amargura no Egito e iniciar uma nova vida. Eu estou tomando as palavras do irmão Dier, que nós estamos todos em casa, estamos com a proteção do sangue de Jesus e o Espírito Santo sobre os nossos lares para que esta epidemia não entre na nossa casa e não deixe mortos nas nossas famílias, e também lembrando que estamos na expectativa de que toda esta amargura, deste pesar, deste momento que o mundo está vivendo, passe e que nós voltemos à vida normal aqui ou vamos continuar a nossa jornada até a terra prometida, e que este seja um momento em que nós possamos aproveitar para viver melhor, não é? Espero que seja assim. Nádia, pastor, posso organizar um sorteio? Não sei que espécie de sorteio é este, irmã. Eu, francamente, não sei que sorteio é. Se você for um sorteio, a Bíblia fala de sorteio. Sorteio é lançar sorte. Você tem um conjunto de amigos e você quer, por exemplo, sortear para quem é que vai esse celular.
Então, acho que não tem nenhum mal, depende do que você vai fazer. Agora, me perguntaram outro dia sobre rifa, e eu disse, bom, aí já é um jogo, aí está errado. Bom dia, pastor. É contra os princípios bíblicos a mulher fazer laqueadura para não engravidar? Se é apenas um fato de não querer ter filhos, só simplesmente por estética, está errado. Se esta laqueadura vem por uma indicação médica, porque aquela mulher não tem condição de ter filhos, ela deve fazer. Então, tudo precisa ter uma razão e um motivo por que aquilo está sendo feito. Fazer por fazer está errado. Maria de Fátima, bom dia, pastor. Me fale o que o senhor acha da igreja do véu. Minha tia é de lá e vive me chamando para ir fazer uma visita. Olha, irmã, é assim, eles estão cheios de preceitos, como aí a senhora está vendo aí. Por exemplo, eles não têm pastor. A Bíblia não vale nada, porque a Bíblia diz assim, não vale nada para eles, né? E Deus mesmo deu uns para pastores. E como é que eles não têm pastor? Ah, não creio em pagar dízimo, porque são avarentos e usurários. Você tem lá, a mulher tem que usar véu, a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar do véu, então são coisas que não condiz com a Bíblia, está simplesmente errado. Mas você não vai discutir doutrina com ninguém, você viva a sua vida e diga para sua avó que você vai orar por ela e está tudo bem. Deus abençoe o pastor e o irmão Dier. No livro de Samuel, relata que a alma de Davi estava ligada a Jonatas e o amava mais do que as mulheres. Que tipo de amor era este? Irmã Priscila, olha, qual é o amor de um irmão para outro irmão? É esse o amor que Davi tinha por Jonatas, um amor porque encontrou um verdadeiro amigo, o amava como um amigo, sabe? Diferente do amor das mulheres, é muito diferente isso. Não é? Pastor César, isso é uma coisa rara de acontecer, né? Pastor César, mas como eu devo fazer se meu pai, quando faz a feira, só compra coisas industrializadas, né? Deve ser, né? Observe, ele não é convertido. Olha, irmão, você sabe o que é comer? Seu pai só compra enlatado? Não, né? Compra banana, laranja, macaxeira, batata, feijão, arroz, nada disso é enlatado. Coma coisas que você sabe que são saudáveis e deixa, ó, quitute, salsicha, linguiça prensada. Você vai ver que tudo isso aí só vai te fazer mal. Macarrão, né? Isso aí não vai fazer bem. Ah, pastor, eu ensino os meus filhos o verdadeiro significado da Páscoa, porém quero ovo de chocolate. É errado comprar? Não, irmão, não tem nada. Você pode comprar ovo de chocolate sabendo que não tem nada a ver com Páscoa. É só isso que deve ser ensinado. Márcio Santos, Deus te abençoe, por favor, me explique Colossenses 1,15. Deixa eu ver o Colossenses 1,15 aqui. O que é Colossenses? Ele é a imagem do Deus... Olha, está falando aqui sobre Cristo, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o início da criação de Deus. Muito bem. Nós sabemos, pela Bíblia, que Deus é invisível. Primeira coisa, então, deixa eu pegar aqui. E Cristo é a imagem, quer dizer, Deus só é visto através de Cristo. Cristo é a imagem. Quando diz que ele é o primogênito sobre toda a criação, você vai lembrar que Cristo é chamado na Bíblia de o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente e caiu, certo? O segundo Adão é chamado espírito vivificante e não cai. Então, quando o primeiro Adão caiu, arrastou a raça humana toda para a morte. Então, Deus, através de Cristo, nos dá uma oportunidade do novo nascimento. Então, quando nascemos de novo, nós temos Cristo, o primeiro desta nova criação. Todos os que vieram de Adão morrem. Todos os que vêm através de Cristo têm vida eterna. Por isso, ele é o primogênito de toda esta nova criação de homens e mulheres para fazer parte do seu reino e vão reinar sobre a terra. Pastor Saul se arrependeu porque não houve segunda chance para ele. Eu não me lembro de quando foi que Saul se arrependeu. Saul seguiu em frente,
fazendo coisas erradas, e os arrependimentos de Saul era só quando o diabo saía da vida dele, que ele estava querendo matar Davi, aí ele se arrependia, chorava, daqui um pouquinho ele estava pronto para fazer de novo. Quando uma pessoa se arrepende, ele abandona aquilo que é errado, e Saul nunca abandonou seus hábitos errados. Luciana, pastor, usar vinho com álcool na Santa Ceia é pecado? Não, o vinho já está dizendo que ele tem álcool. Nós fazemos o vinho para a nossa ceia. Nós amassamos a uva, deixamos a uva fermentar, ela por si só produz o álcool e nós tomamos um pouquinho, porque na verdade não é suco de uva. O álcool dentro o vinho, não é o álcool na uva, dá o estímulo. Então isto é o que é aquele momento da representação de que, na verdade, quando você sabe que você está debaixo do sangue de Cristo, será que isso não traz um estímulo, uma alegria, um gozo na sua alma? Isso é o que é tomar o vinho na Santa Ceia. Rayane Silva, a paz, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre este coronavírus? Seria essa pandemia a preparação do campo para o anticristo e a redução da população e digitalização dos meios? Olha, irmã, eu quero dizer para você que tudo isto aí aconteceu. Deus tem um propósito em tudo. Deixa uma coisa desta acontecer para mostrar, primeiro, que o homem não é nada. Segundo, que ele pode mudar a estrutura do mundo com um vírus. Terceiro, que é a hora de se preparar para um grande momento. Agora, que momento é esse? Estou falando da vinda do Senhor. Agora, os que ficarem na vinda do Senhor vão entrar neste campo que a senhora disse, que não é anticristo, não, será o ministério da besta. Porque anticristo ele já está operando, hoje no ministério de falso profeta, e amanhã tomando o domínio das nações, que é a besta. Então, isso aí é lá para o final. Rosângela Gomes, pastor, depois do rapto haverá salvação para aqueles que não subiu, terão uma segunda chance? Por favor, me esclareça. Não, olha, depois do rapto, quando o arrebatamento acontecer, você sabe que se perdeu, não tem segunda chance, acabou. O arrebatamento é para os eleitos. Salvação no julgamento do trono branco, é só olhar São Mateus 25, muitos alcançarão pelas suas obras. Aí você vai colocar em risco. Primeiro, você não será moradora da Nova Jerusalém, não fará parte do milênio, entrará na tribulação, esperará 1000 anos no sepulcro, será julgado, pode ser que sim, pode ser que não, lá no final. Então, isto é apenas para ser um habitante da nova terra, mas nunca mais ter chance de estar na Nova Jerusalém. Então, preste bem atenção e não fazer parte, e não viver e não reinar com Cristo. Isto é burrice, uma pessoa agir desta maneira, esperando salvação depois do arrebatamento. Chegue neste momento com esta convicção, chegue-se perto de Deus, peça a Deus uma vida limpa, procure viver e preparar sua vida para o arrebatamento, porque este é o quadro e este é o desejo que Deus para nós. Pergunta, o irmão Brana fala alguma coisa sobre ET, alienígena, vida no outro planeta? Que eu conheça, não, irmão. Maria Joelma, bom dia, pastor. Quando jejuamos, podemos fazer os afazeres domésticos? Sim, irmã, com certeza. João Vasconcelos, o que acontecerá com o pastor ou pessoa que está com a Bíblia na mão, mas fala que não serve para nossos dias? Sabe o que vai acontecer? Ele vai viver pela cabeça dele, ele é um jumento, um Saul que fazia as coisas do modo dele, com a palavra na mão. E aí, chegamos ao final, são exatamente 10 horas, e nós só temos muito a agradecer a sua paciência, a sua participação nesta live, e nós estamos dizendo a todos que nós estaremos hoje à noite, se o Senhor permitir, às 7h30 da noite, com mais um culto, e eu convido você para estar conosco neste culto. Você que ainda não se inscreveu no canal Fé Perfeita, por favor, faça a sua inscrição, acione o sinozinho aí para receber todas as notificações. Você que
não é batizado, deseja se batizar, envie um e-mail para feperfeita@gmail.com. Envie um e-mail, não coloque o seu nome aqui na live, porque vai ficar exposto aí nome e telefone para pessoas que você não conhece. Então, vamos ser cautelosos, envie um e-mail para feperfeita@gmail.com. Se você tem sido ajudado e abençoado através dessas lives, por favor, deixe aí o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, nós te agradecemos. E agora nós vamos orar, lembrando que tem tantas pessoas que fazem pedido de oração e que não são colocados aqui, porque são muitas pessoas que entram no chat aqui e que simplesmente solicitam, e outros até querem que seja respondido, mas nós estamos fazendo isso 2 vezes por dia, aqui com 1 hora de manhã e um culto à noite com mais de 1 hora. Então, por favor, nos ajude também, estamos perto de você, queremos contar com a sua audiência e queremos orar juntos agora. Se não citou seu nome, ou se não foi citado seu nome aqui, não lido, mas está sendo lembrado nesta oração também o pedido da irmã Neguinha, pela sua filha lá em Campina Grande. Vamos todos orar nesta hora. Pai nosso, nós te agradecemos por este momento em que nós estivemos falando, respondendo, interagindo com estas pessoas, falando sobre como nós devemos ser inteligentes e seguir a tua orientação e não fazer as coisas da nossa maneira. Pedimos que o Senhor perdoe todos nós aonde falhamos e nos dê uma oportunidade hoje, em vida, de fazermos e seguirmos a tua orientação. Abençoe os lares e as famílias e cuida de cada detalhe na nossa vida. Nós entregamos filhos, entregamos marido, entregamos mulher, entregamos a saúde, o ganha-pão que está sendo tão questionado entre presidente e dirigentes da nação, com as pessoas paradas em casas. Nós olhamos, eu sei que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, que pode nos tirar desta condição, e eu oro que o Senhor não deixe faltar o pão, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dirija a vida das pessoas, que quando deixarem este momento de reclusão possam encontrar a maneira de se equilibrarem e viverem muito melhor. Eu os recomendo a ti, peço que o Senhor prepare a nossa alma para a vinda do Senhor e não nos deixe agir como ignorantes, mas sermos inteligentes e nos prostrarmos aos teus pés e entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Deixa-nos ter uma vida de companheirismo contigo, Senhor. Nós queremos muito a tua companhia e a tua orientação. Em nome de Jesus Cristo, cure os enfermos, liberte os oprimidos e, por favor, entre no coração das pessoas que ainda não conhecem como é bom te servir. E que eles possam reconhecer seus pecados, pedirem para serem batizados, serem perdoados e se prepararem para viver contigo eternamente. Assim os recomendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a todos nós um dia de paz, que Satanás seja longe dos nossos caminhos, das nossas casas e que possamos viver em tua presença. No nome santo, bendito do Salvador Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Espero vocês às 19h30 da noite no nosso culto. Deus vos abençoe.